E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje separamos aqui 10 palpites irados para vocês, hein? Mas antes, meus amigos, você que curte futebol e palpites detalhados e quer vídeos diários de palpites, não perde tempo. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e manda ver aí no like se você curtir, hein? Mas agora, vamos aos palpites separados de hoje. Começando pelo futebol inglês, temos Southampton Town versus Manchester City. Pegando um pouco dos 5 últimos jogos do Manchester City, percebemos que o time vem muito bem, pois dos 5 últimos jogos disputados, a equipe venceu todas as 5 partidas e não sofreu nenhum gol e nenhuma derrota. Por outro lado, vemos um Southampton muito diferente, pois das 5 últimas partidas disputadas, o clube venceu apenas uma partida, não sofreu nenhuma derrota e conseguiu 4 empates. Palpite para este jogo: Manchester City vence ou placar acima de 1,5 gols. Ainda pelo futebol inglês, temos também Southampton e Arsenal da Inglaterra. Analisando as estatísticas dos 5 últimos jogos do Arsenal, percebemos que o clube vem muito bem, pois das 5 partidas disputadas, o clube venceu 4 partidas, empatou uma e não sofreu nenhuma derrota. Por outro lado, vemos um Southampton um pouco a menos, pois das 5 últimas partidas disputadas, o clube venceu 2 vezes, sofreu uma derrota e empatou mais 2 vezes. Pegando agora umas estatísticas dos 5 últimos jogos entre as duas equipes, vemos que o Arsenal leva um pouco de vantagem, pois venceu 2 das partidas, perdeu uma e as equipes tiveram 2 empates. Palpite para esta partida: o time do Arsenal vence ou placar acima de 1,5 gols. Mudando agora para o futebol inglês, temos Mainz 05 versus Red Bull Leipzig. Vendo as estatísticas dos 5 últimos jogos do Red Bull, percebemos que o time vem muito bem, pois das 5 últimas partidas disputadas, o clube venceu 3 vezes, sofreu uma derrota e um empate. Por outro lado, o Mainz 05 vive um momento muito difícil, pois das 5 partidas disputadas anteriormente, o clube perdeu 4 vezes e apenas conseguiu um único empate. Analisando agora as estatísticas dos 5 últimos jogos entre as duas equipes, vemos que o Red Bull Leipzig leva grande vantagem, pois das 5 partidas disputadas, o Red Bull venceu 4 vezes e apenas conseguiu um empate. Palpite para esta partida: Red Bull Leipzig vence ou placar acima de 1,5 gols. Ainda pelo futebol alemão, temos também Bayer Leverkusen versus Wolfsburg. Pegando os 5 últimos jogos do Wolfsburg, vemos que o clube vem em uma fase um pouco desequilibrada, pois dos 5 últimos jogos, venceu 2 partidas, perdeu uma partida e empatou mais 2. Do outro lado, vemos um Bayer Leverkusen muito parecido, pois dos 5 últimos jogos disputados, o clube venceu 2 partidas, perdeu 2 vezes e sofreu também um empate. Olhando agora as estatísticas dos 5 últimos jogos entre as duas equipes, vemos que os clubes têm um bom equilíbrio, pois cada clube venceu 2 partidas e as duas equipes também tiveram um único empate. Palpite para esta partida: ambas as equipes marcam ou placar acima de 1,5 gols. Passando agora para o futebol italiano, temos Milan versus Atalanta. Vendo as estatísticas dos 5 últimos jogos do Atalanta, vemos que o clube vem muito bem, pois das 5 partidas disputadas, o clube conseguiu 3 vitórias e sofreu 2 empates sem derrotas. Do outro lado, temos um Milan bastante semelhante, pois das 5 últimas partidas disputadas, o clube venceu 4 vezes, porém perdeu uma partida, mas não teve empates. Vendo agora os 5 últimos jogos entre as duas equipes,
percebemos que são jogos muito equilibrados, pois cada equipe venceu uma partida e tiveram 3 empates. Palpite para esta partida: ambos marcam ou placar acima de 2,5 gols. Ainda pelo futebol italiano, temos também Roma versus Spezia, pelo campeonato italiano da Série A. Analisando os 5 últimos jogos da equipe Roma, percebemos que o clube vem em um bom equilíbrio, pois das 5 últimas partidas disputadas, venceu 2 vezes, perdeu 2 vezes e teve um empate. Por outro lado, temos uma Spezia um pouco melhor, pois dos 5 últimos jogos, inclusive o último contra o Roma, venceu 3 vezes, empatou 1 vez e sofreu uma única derrota. Analisando agora as estatísticas entre os 2 últimos jogos entre as 2 equipes, vemos que o Spezia leva vantagem, pois das 2 partidas o clube venceu 1 vez e teve apenas um empate. E o palpite para esta partida é: ambas as equipes marcam ou placar acima de 2,5 gols. Agora pelo futebol espanhol temos Alavés versus Real Madrid pela La Liga. Vendo agora as estatísticas dos 5 últimos jogos do Real Madrid, vemos que o clube não vem muito bem, pois dos seus 5 últimos jogos, o clube conseguiu apenas uma vitória, sofreu 2 derrotas e um empate. Em uma situação muito semelhante, temos o Alavés, que dos seus 5 últimos jogos, o clube conseguiu apenas uma vitória, sofrendo ainda 4 derrotas, não tendo empates. Analisando agora as estatísticas das 5 últimas partidas entre as 2 equipes, percebemos que o Real Madrid leva uma pequena vantagem, pois venceu 3 partidas enquanto o Alavés venceu só 2. E o palpite para esta partida é: Real Madrid vence ou placar acima de 1,5 gols. Ainda no futebol espanhol temos também Sevilha versus Cádiz pelo campeonato La Liga. Vendo as estatísticas dos 5 últimos jogos do clube Cádiz, percebemos que o clube vem em uma boa fase, pois dos seus 5 últimos jogos venceu 2 partidas, 2 empates e apenas uma derrota. Por outro lado, vemos um Sevilha muito melhor, pois das suas 5 últimas partidas disputadas, o clube obteve 4 vitórias, apenas uma derrota e não teve empates. Agora, vendo os 5 últimos jogos entre as 2 equipes, percebemos que o Sevilha leva grande vantagem, pois dessas 5 partidas disputadas, o Sevilha venceu todas as 5 e o Cádiz nenhuma. E o palpite para esta partida é: Sevilha vence ou placar acima de 1,5 gols. Voltando agora para o futebol inglês, pela Premier League temos Aston Villa versus Newcastle. Pegando um pouco das estatísticas dos 5 últimos jogos do Newcastle, percebemos que o clube não vem muito bem, pois dos seus 5 últimos jogos, o clube perdeu 4 partidas, sofreu um empate e nenhuma vitória. Pelo outro lado, também temos um Aston Villa muito semelhante, pois dos seus 5 últimos jogos disputados, o clube conseguiu apenas uma vitória, um empate e sofreu 3 derrotas. Agora, vendo o histórico das 5 últimas partidas disputadas entre as 2 equipes, percebemos que há muito equilíbrio, pois cada equipe venceu 1 vez e os outros 3 jogos saíram em empate. E o palpite para esta partida é: Aston Villa vence ou placar acima de 1,5 gols. Chegando agora no futebol brasileiro, temos São Paulo versus Curitiba pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Vendo as estatísticas dos 5 últimos jogos da equipe Curitiba, percebemos que o clube não vem muito bem, pois perdeu 2 partidas, conseguiu 2 empates e apenas uma vitória. Por outro lado, temos um São Paulo muito semelhante, pois dos seus 5 últimos jogos disputados, o clube não conseguiu nenhuma vitória, sofreu 3 derrotas e conseguiu apenas 2 empates. Analisando agora as estatísticas das 2 equipes,
percebemos que entre eles há uma vitória para cada lado, 3 empates, e isso quer dizer que há a promessa de grande jogo entre as duas equipes. E o palpite para esta partida é: São Paulo vence ou placar acima de 1,5 gols. Este foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like aí. Se curtir o conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e se tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários que a gente vai estar trazendo para vocês. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Fui!